Olá, eu venho fazendo algumas reflexões acerca do nosso meio literário nos últimos dias e achei que seria interessante interromper o meu chá para conversar com vocês a respeito disso. Saiu uma pesquisa sobre a leitura do ano passado e nessa pesquisa aferiu-se que aumentou o número de compradores de livros, cerca de 3 milhões de pessoas, estatisticamente falando. E aí, quando surgem essas notícias, vem logo o pessoal envolvido no meio literário, né? Algumas pessoas, não todas, é claro, mas algumas dizem, mas o que será que o pessoal está comprando? O que será que eles estão lendo? Com certeza eles não estão lendo um Dostoiévski. Só que a gente pega as listas dos mais vendidos e justamente Dostoiévski está no topo há algumas semanas, especialmente por causa do livro dele Noites Brancas, que é o romance mais romântico, digamos assim, do Dostoiévski, e que tem edições de várias editoras, né? Como é um livro que está em domínio público, né? Dostoiévski morreu há muito tempo, então já está em domínio público, e até algumas traduções também estão em domínio público. Fica mais fácil para as editoras, mesmo as pequenas, fazerem edições com preços mais acessíveis e vende bastante, né? Nas últimas semanas eu tenho percebido que Dostoiévski, tanto Noites Brancas como Crime e Castigo, às vezes Nota de Subsolo, que também tem alguns títulos diferentes, né, dependendo da tradução, sempre vende aí em torno, semanalmente, né, em torno de 4.000, 3.000 unidades. E aí surge novamente o nosso literato, nosso intelectual inconformado com a situação no mercado, que se antes dizia que certamente as pessoas que estavam lendo não estavam lendo coisas boas, não estavam lendo Dostoiévski, e agora diz que Dostoiévski virou modinha. E aí eu queria conversar com vocês, não exatamente sobre o mercado editorial, mas especificamente sobre o pedantismo presente em alguns setores literatos. Esse pedantismo que tenta afastar o público da literatura. O que eu acho impressionante é isso, é que existem pessoas dentro do meio literário que não gostam da ideia de que a literatura seja algo acessível ao público. E eu estava conversando sobre isso com o meu amigo Nivaldo, né, que já apareceu aqui algumas vezes no canal, um grande escritor, um grande contista. E eu falei sobre essa minha percepção, e o Nivaldo me disse o seguinte, ele disse que na década de 80 ele tinha um amigo que era roqueiro, e que era fã de Led Zeppelin. E ali, no final da década de 80, em uma das novelas da Globo, na trilha sonora, colocaram uma música do Led Zeppelin. E aí se popularizou, muitas pessoas começaram a gostar dessa música, né, e a falar com ele, olha, aquela música é muito boa e tal. E aí Nivaldo, todo animado, foi falar com esse amigo dele e disse, rapaz, interessante, não? Olha, o público começando a gostar do rock, né, gostar do Led Zeppelin. E o cara disse, eu detestei, ó, se eu pudesse eu arrancava essa faixa do meu LP. Então, veja como esse sentimento espelha o sentimento que eu estou falando para vocês agora, dentro de alguns círculos de iluminados entre os nossos literatos. E é uma coisa que não é recente, não é uma coisa dos intelectuais emergentes, digamos assim. Eu conheço muitos escritores inclusive premiados, multipremiados, né, famosos no Brasil, assim. Escritor famoso no Brasil é meio que um paradoxo, né? Mas estamos no caminho, né? E eu conheço muitos escritores tarimbados que, por exemplo, no início dos anos 2000 torciam o nariz para o Roberto Bolanhos, que eu já, inclusive, resenhei aqui, o 2666, porque ele era um autor cultuado, né? Um autor que se tornou pop. E tantos outros exemplos, né? Que poderíamos falar. Inclusive, recentemente, eu já vi alguns desses mesmos escritores
meio que torcendo o nariz para o Itamar Vieira Júnior, né? Aquela ideia do não li e não gostei. E eu acho interessante abordar a psicologia desse fenômeno. Veja bem, eu acho isso interessante porque esse fenômeno tem a ver com a ideia de pertencimento, né? O ser humano quer pertencer a grupos, né? E aí você percebe que existem seres humanos que se acham muito especiais e que gostariam de pertencer ao grupo dos excluídos, né? Se sentem seres iluminados, incompreendidos e que, portanto, têm o orgulho de dizer que são a ovelha negra da família. Então, para essas pessoas que se consideram tão inteligentes, tão iluminadas, né, que estão acima do bem e do mal, acima das coisas comezinhas, quando se torna popular um autor ou um cantor, né, qualquer manifestação cultural que eles consideram que está no mais alto nível da cultura e se torna popular, é como se aquela manifestação tivesse sido contaminada. Porque veja só, se eu sou algum iluminado, que só eu consigo compreender Dostoiévski, e de repente os réis mortais conseguem compreendê-lo, então Dostoiévski já não é tão especial assim, ele já não está no meu nível intelectual. Eu já preciso encontrar algum autor que esteja no meu nível, aquele autor que apenas eu consigo compreender, né? E que eu possa dizer para aqueles que não o compreendem que eles são tolos, que são idiotas, porque eles não conseguem chegar ao meu nível. E vejam bem, essa necessidade de se sentir especial é o que afastou, durante as últimas décadas, os leitores da literatura. Autores preocupados em escrever apenas sobre si mesmos, sobre os seus bloqueios criativos, sobre o seu cotidiano idiota, e que se encastelavam nas alturas da sua superioridade moral e intelectual, e que diziam nas entrevistas que não precisavam agradar o leitor, que quando escreviam não pensavam no leitor. Isso afastou os leitores nas últimas décadas. E agora nós vemos um fenômeno contrário a isso, que começou inclusive na plataforma vizinha, né? Que eu não sei se o YouTube permitiria que meu vídeo fosse visto por mais pessoas se eu dissesse o nome, então eu vou chamar de Tico e Teco. Os influencers do Tico e Teco começaram a pedir que as pessoas fossem mais profundas, que elas começassem a se dedicar a atividades mais intelectuais, e dentre as atividades a leitura de Dostoiévski. E aí Dostoiévski viralizou, voltou a ser o sucesso que ele sempre deveria ter sido, e que foi durante muitos anos, antes do público se afastar da literatura. Crime e Castigo sempre esteve nas listas dos melhores livros, sempre esteve nas coleções de imortais da literatura, de clássicos da literatura. Então, não só o Crime e Castigo, como os Irmãos Karamazov também, às vezes o Idiota. Então, o que acontece é que um público jovem, um público vibrante, começou a resgatar esses clássicos, não apenas Dostoiévski. Se você for olhar a última lista da Publish News, os mais vendidos, você vai ter Clarice Lispector, você vai ter Kafka, você vai ter nos modernos, vai ter Socorro Acioli, vai ter Itamar Vieira Júnior. Então, você está tendo aí escritores brasileiros contemporâneos na lista dos mais vendidos, o que a gente não via há muito tempo. Vai ter o Rafael Montes. E vai ver clássicos como Dostoiévski, como Kafka, como eu já falei, né? Então, nós estamos tendo um boom de leituras, e finalmente nas listas mais vendidos não estão os livros de colorir, estão livros de literatura, mas aquele nosso intelectual, a ovelha negra da família, aquele que é incompreendido porque está nos píncaros do saber, ele agora rejeita o Dostoiévski, porque o Dostoiévski virou modinha. Então, eu só queria dizer para vocês que não sejam esse sujeito. Que tomem o seu chá da tarde, mas não se achem muito especiais por isso. Queiram que todas as pessoas tenham também acesso a esse mesmo chá, a esse mesmo evento cultural. Não se sintam tão especiais por
pertencerem ao grupo dos excluídos. Tente incluir aquelas pessoas que podem, inclusive, melhorar o nosso mercado, aumentar o número de leitores, aumentar a circulação de ideias, melhorar a nossa sociedade, porque se nós tivermos um número maior de pessoas pensantes, vai ser bom para todo mundo. Valeu, até mais.